Bíblia Sagrada. 1 Crônicas, capítulo 20 e 21. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste e achou nela o peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muitos grande despojo. Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com serra de cortar, com talhadeiras de ferro e com machados, e assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém, e depois disso aconteceu que, levando-se guerra em Jessé com os filisteus, então Zibecai e Uzatita feriu a Sipai dos filhos de Rafa, e dos filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elaná, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o geteu, cuja hasta da lança era com um eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. E também era da raça de Rafá, e injuriou a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafá em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Assim seja. Capítulo 21. Davi numera o povo e Deus castiga-o. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide contai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso em meu senhor, ó meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém, e Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos quais arrancavam espada, e em Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E nesse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido, tirai a iniquidade do teu povo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu faça. E Gade veio a Davi e disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consuma diante dos teus adversários, e a espada do teu inimigo te alcance, ou que 3 dias de espada do Senhor, isto é, a peste na terra dos anjos do Senhor, destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gate: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste de Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor
mandou um anjo de Jerusalém para destruir, e ao destruí-la, o Senhor viu e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Ormã e o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de pano de saco se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram... Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na ira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gate, que falara em nome do Senhor, e virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu a ira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dai-me este lugar na ira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma para ti e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos teus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos e os trilhos para a lenha, e o trigo para oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocaustos sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar dos holocaustos. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha, vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera. Na ira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e ao altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão, e não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Assim seja.